Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, meu nome é Camila Corade, eu sou gastroenterologista da Clínica Pulsos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bemcast, um podcast para discutirmos a saúde de forma leve e descontraída. Hoje vamos falar de dois temas importantíssimos no nosso consultório: gordura no fígado. Quando eu devo me preocupar, é comum ter e como tratar. E aí, onde que entram as canetinhas tão famosas como Ozempic e Mounjaro? Para falar sobre esse tema, eu trouxe dois convidados especiais, Dr. Felipe Costa, gastroenterologista do Instituto Horizonte da Clínica Pulsos, já conhecido do nosso último podcast, e doutora Camila Magalhães, endocrinologista, mestre em saúde do adulto e minha antiga preceptora de clínica médica. Então, aqui estamos entre amigos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Camila. É um tema muito comum e muito frequente no nosso consultório. Hoje, nós sabemos que 1 a cada 3 brasileiros tem gordura no fígado. Felipe, quando que o paciente deve procurar o especialista? É normal ter gordura no fígado? Existe alguma gordura que eu devo me preocupar ou não? Diagnostiquei e preciso ir ao especialista. Camila, então, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, igual você mesmo falou, um tema muito prevalente, muito comum no nosso consultório, essa prevalência cerca de 30% na nossa população, e quando a gente pega a população idosa, população com diabetes tipo 2, população com obesidade, essa incidência aumenta, podendo chegar na casa de 80%. Então, isso reforça muito a questão da importância de nós estarmos discutindo e, principalmente, que foi um tema muito negligenciado, deixado de lado. Quantas vezes a gente já ouviu falar, tem só uma gordurinha no fígado. Então, acho que é muito importante nós estarmos aqui para conversar sobre isso, e é normal ter gordura no fígado quando essa gordura ela não ultrapassa 5% da superfície do fígado. Só que é muito difícil mensurar isso. Então, quando você me pergunta quem deve procurar assistência médica, quando procurar um especialista, eu costumo falar que o paciente que foi diagnosticado em um exame de rotina com alterações de ecogenicidade do fígado que podem sugerir ali a esteatose, que é a gordura no fígado, eu acho que já deve passar por uma avaliação especializada. Para a gente determinar, é uma gordura no fígado puramente, tem algum processo inflamatório, já tem algum processo mais preocupante, como, por exemplo, fibrose, consequências mais tardias, cirrose. Eu acho que isso a gente consegue fazer de uma maneira mais assertiva no consultório, com uma avaliação individualizada. É muito difícil falar apenas por um exame que esse paciente não tem algo grave ou que esse paciente tem algo muito grave. Então, eu costumo falar que se você foi diagnosticado em algum exame, por mais que ele não seja direcionado, com alterações que possam sugerir gordura no fígado, procure um especialista que vai fazer o estadiamento, que vai fazer o acompanhamento e determinar, precisa de tratamento medicamentoso, só medida comportamental ou nós vamos associar as duas terapêuticas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E naqueles outros pacientes que vão ao médico com outros sintomas ou até mesmo exames de rotina e aí acaba sendo identificado ali alterações de enzimas hepáticas, TGO, TGP, que fazem parte do nosso cotidiano, ou até mesmo alterações em exames ultrassonográficos que não foram essas que eu falei aqui anteriormente. E, Camilinha, aumentou a gordura no fígado, a prevalência na nossa população, ou é porque antes a gente não conseguia diagnosticar ou não era um tema tão relevante? Provavelmente, acho que não teve aumento. Na verdade, é como o Felipe falou, era um tema antes que era muito negligenciado. Então, o papel do endocrinologista com paciente portador de obesidade, diabetes, a gente fica muito atento às doenças do coração, às doenças do rim. E anteriormente, essa atenção não era focada no fígado, mas hoje já faz parte dos nossos exames de rastreio, rastrear a prevalência da esteatose hepática, a presença dela. E, como o Felipe falou, acho que também fica importante essa avaliação conjunta e encaminhar, às vezes, para o gastroenterologista, porque nem toda gordura no fígado vai ser por causa metabólica. Então, essa presença do gastro de fazer um diagnóstico diferencial e ajudar nessa condução é fundamental. Extremamente importante. E, Felipe, diagnostiquei, fiz um ultrassom, vi que eu tenho gordura no fígado. O que eu devo fazer? Qual método
diagnóstico você recomenda para avaliar esse paciente? Ele tem que procurar primeiro um gastro, um endócrino? O que você orienta? Camila, eu acho que ele pode procurar os dois inicialmente, até porque eu acho que a gordura no fígado ela é uma alteração que mostra que o metabolismo de alguma forma está desregulado. Então, esse paciente talvez ele tenha uma resistência à insulina, já pode ter ali um pré-diabetes, já pode ter alterações como dislipidemia, que é a alteração do colesterol, pressão pode já começar a apresentar alterações. Então, eu acho que a esteatose ela nos mostra que o organismo não está da maneira como ele deveria estar. É algo que mostra que pode não estar tão saudável conforme a gente gostaria. E aí, a partir dessa procura ao gastroenterologista, a gente consegue, de maneira não invasiva, com exames de sangue, determinar qual paciente nós vamos recomendar o tratamento básico, que é a medida comportamental e perda de peso, e em qual paciente que eu vou ter que dar um passo adiante com exames mais completos que vão ter a capacidade de me falar qual que é o percentual de gordura desse fígado, qual que é o grau de fibrose, se é que ele existe, e que vão possibilitar, no segundo momento, guiar a resposta ao tratamento instituído. Importantíssimo ressaltar que nem toda gordura no fígado gera alguma consequência, mas 30% dos pacientes podem evoluir para inflamação. E metade desses que inflamam podem cirrotizar. Então, a consequência da gordura no fígado, a inflamação a longo prazo e cirrose, né? Antigamente, cirrose era álcool, hepatite. Hoje, não. Uma das principais causas de transplante é associada à gordura no fígado. E pensando nisso, qual método você pede para esse paciente? Você vai para ultrassom? Você vai para biópsia? Porque os pacientes têm muito receio de precisarem fazer biópsia hepática por conta disso. O diagnóstico é o ultrassom convencional. Ele vai me falar sobre alterações que vão sugerir ali um processo de esteatose. Mas a partir de então, o estadiamento para saber se eu tenho um percentual de gordura e se, sobretudo, eu tenho fibrose clinicamente relevante, que vai indicar o tratamento com medicamento, a gente tem a biópsia hepática com um padrão ouro ainda, mas por ser invasivo é algo que a gente acaba não fazendo na nossa rotina, e aí a gente tem a elastografia hepática que nos auxilia muito nesse manejo, que pode ser feito por diferentes métodos. O validado internacionalmente é o FibroScan, e a elastografia hepática é uma ultrassonografia que tem um método um pouco diferente da ultrassonografia convencional, que é capaz, através das ondas sonoras que penetram ali no fígado, me falar sobre o grau de rigidez desse fígado e estimar ali o percentual de gordura para guiar o tratamento no segundo momento e me falar com uma maior propriedade do que o ultrassom convencional sobre o real estado de saúde daquele fígado. Então, diagnostiquei gordura no fígado, vista a princípio a ultrassom, procurei um especialista, vi que tem outras causas, não só causas metabólicas, isso é de extrema importância, sim, mas chegando-se à conclusão de que a gordura no fígado é metabólica. Qual que é o pilar desse tratamento? Eu tenho sempre uma relação muito próxima com os endocrinologistas e nós sempre orientamos mudar estilo de vida, perder peso. Como que você orienta isso aos seus pacientes? Perfeito, Camila. Acho que antes de falar disso, acho que vale ressaltar que quando a gente fala de doença hepática gordurosa metabólica, eu estou querendo dizer que a base da doença é um adoecimento do metabolismo. Então, realmente, essa relação conjunta com o gastro e o endócrino tem que caminhar junto, como o Felipe falou. Eu preciso dos dois médicos já desde o diagnóstico. Partindo do princípio que é uma doença do metabolismo, vale a pena a gente entender um pouquinho essa doença para entender por que a perda de peso é tão importante. Então, o problema base começa na resistência à insulina. A insulina é um hormônio que a gente tem, que é produzido no nosso pâncreas, que é um carreador da glicose. E a glicose é a nossa energia. Então, a insulina tem um papel de levar essa glicose e energia para dentro da célula. O problema é que algumas doenças, como obesidade, ou mesmo um excesso de adiposidade, que é visto no sobrepeso, o diabetes, a hipertensão, um excesso de colesterol, atrapalham a ação dessa insulina. E ela não consegue agir e fazer o papel que ela tinha que fazer. E aí, o fígado, nesse momento, entende e fica completamente perdido. Ele passa a produzir mais glicose do que devia, ele passa a produzir gordura que se deposita nele mesmo, o tecido adiposo passa a quebrar essa gordura de uma maneira errática que vai para o fígado e vai formando um ciclo vicioso.
Porque quanto mais gordura no fígado eu tenho, mais difícil a minha insulina age, mais glicose eu tenho no sangue. Então, a base do problema realmente é perder peso. A solução desse problema realmente é perder peso. Porque na hora que eu começo a reduzir esse tecido adiposo, a ter uma perda de peso mais expressiva, e a gente sabe que hoje, perdendo mais ou menos 5% do peso, eu já tenho melhora na esteatose. Quando eu perco de maneira sustentada em torno de 7 a 10% do peso, a gente consegue tanto reduzir a esteatose na fase inicial, como nos processos um pouco mais avançados, como a inflamação. Em alguns casos, tem relatos até de redução de perdas acima de 10%, onde a gente consegue reverter até as áreas de fibrose. Então, realmente, a perda de peso é a base do nosso processo. Perder peso é fácil? Não é, né? Então, a gente tem que lembrar muito e desmistificar que perda de peso não é fácil. Obesidade é uma doença. Sobrepeso é uma doença. Não são escolhas dos nossos pacientes estarem acima do peso. A partir do momento que a gente entende que eu estou lidando com uma doença, eu entendo que eu preciso de um remédio. É tão fácil a gente entender que diabetes e hipertensão precisa de um remédio, mas a gente não entende de maneira tão clara que a obesidade precisa de um remédio. E esse paciente acaba sendo vítima de uma maneira de chacota, de preconceito, que às vezes ele está usando um remédio para emagrecer, e não é isso. Muitas vezes o próprio paciente afirma, eu não como muito, Exatamente. Eu faço atividade física. Isso. Então tem a ver com o metabolismo, com a parte Sim. genética, e isso traz essa parte medicamentosa. Quais são as opções hoje? Na parte da doença hepática gordurosa, até então, pensando na própria inflamação, nós usávamos com frequência vitamina E e pioglitazona. Existe ainda papel para essas medicações? Muitos pacientes vinham com pioglitazona já prescritos pelo endocrinologista. Eu acho que existe ainda papel, sim, para essas medicações. Sobretudo que a gente vai discutir nos próximos minutos, que os grandes medicamentos, os grandes estudos atualmente, são desenvolvidos com os análogos do GLP-1, do qual a semaglutida, o Ozempic, o Mounjaro, que é a tisrepartida, fazem parte atualmente, sendo a semaglutida a única validada aí para o fígado gorduroso. Só que são medicamentos ainda com um custo elevado que parte da população não tem acesso. Então, eu acho que a gente não pode deixar de lado, mas quando a gente compara em termos de resposta ao tratamento, a resposta dessas novas medicações que foram introduzidas na última década e mostraram ser muito superiores à pioglitazona e à vitamina E. Atualmente, nós tivemos, inclusive, no ano passado, aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, um análogo do hormônio tireoidiano, que foi estudado justamente para o fígado gorduroso, que deve chegar no Brasil em breve. A gente não sabe ainda a estimativa de preço, sobre questões de acessibilidade, mas foi uma medicação também que teve boas respostas, bons resultados aí nos estudos. Mas eu acho que ainda tem papel, sim, para vitamina E e pioglitazona, lembrando das limitações que essas medicações têm. E, Camila, uma dúvida que eu tenho com os meus pacientes. Até quando eu devo investir na dieta e na atividade física para obter a perda de peso necessária? E quando que eu devo considerar a medicação? Perfeito. Como que você faz isso na sua prática? Então assim, na verdade, o tratamento da obesidade, como qualquer outra doença crônica, ele tem 3 pilares. A base, então, é a dieta e o exercício físico. Todos os pacientes têm que estar inseridos numa dieta saudável. Todos têm que estar fazendo atividade física. E o terceiro pilar é o bem-estar emocional. Eles também têm que estar bem emocionalmente. Quando esse pilar está bem estabelecido, a gente vai notar que para o paciente que é portador de obesidade, um IMC acima de 30, que a perda de peso, mesmo fazendo todo esse dever de casa, a perda de peso não é tão grande. Ou então, o que pode acontecer quando eu tenho uma perda de peso grande num primeiro momento, é ela não conseguir se manter. Então, você poderia iniciar o medicamento já de cara a partir do diagnóstico de obesidade num paciente que já está fazendo toda a lição de casa dele, isso é muito importante. Ou você poderia, sim, esperar um processo, isso o acompanhamento é que vai te dizer. E naquele momento que você vê que a perda de peso começa a reduzir, ou que ele está começando a voltar, que tem uma tendência a voltar a ganhar o peso, você poderia iniciar. Porque
A fisiopatologia da obesidade é extremamente complexa. E um dos problemas que a gente tem é que na hora que esse paciente está perdendo peso, ele começa a criar mecanismos, assim, endocrinológicos para fazer ele voltar a ganhar. Então, a fome aumenta, outros gatilhos endocrinológicos vêm para reter mais energia. Então, a necessidade do medicamento, ela existe desde o diagnóstico no IMC acima de 30, mas você poderia, com ele, definir a melhor hora. Não tem uma resposta específica para essa pergunta. E interessante que os adipócitos não evoluem, né? Não. Então, o reganho é muito Não, fácil de exatamente. acontecer. Sim, por isso o acompanhamento nesse processo é tão importante. Porque senão o reganho volta mesmo, vai acontecer. Pensando na perda de peso, a gente sabe que para os pacientes com obesidade e IMC acima de 30, Ozempic e Mounjaro já estão bem consolidados. E para os nossos pacientes que têm esteatose, mas ainda não têm esse IMC, eu devo considerar essas medicações? Olha, hoje o que a gente tem de recomendação oficial dos pacientes com portadores de obesidade, IMC acima de 30, ou no IMC acima de 27, com risco de doenças cardiometabólicas associadas, a primeira linha de tratamento para esse paciente com esteatose seria, sim, os análogos de GLP-1. A gente ainda não tem nenhuma recomendação formal do uso dos principais órgãos validadores, eles ainda estão em processo de estudo. Mas os resultados preliminares mostram grande eficácia, em especial da semaglutida, que foi testada até o momento para isso, que tem um estudo maior em andamento, nesse processo de melhora da inflamação e melhora da fibrose. Então, os resultados preliminares nos animam, nos deixam confiantes que a gente está diante de um bom medicamento, tanto para a obesidade como para a esteatose hepática. E por que a importância de procurar um endocrinologista? Hoje a gente tem visto o uso dessas medicações de uma forma indiscriminada. Eu posso prescrever, eu posso tomar sem orientação médica? O que eu devo me preocupar antes de começar um Ozempic, um Mounjaro? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente está diante de um medicamento e, como qualquer outro medicamento, ele tem contraindicação, ele tem efeitos colaterais que devem ser acompanhados. Então, sim, é muito importante você ter um acompanhamento médico e um médico experiente em relação a essas drogas para te auxiliar e para te ajudar. A gente tem que pensar, por exemplo, que ele tem contraindicação para pacientes que têm história de câncer medular da tireoide ou história familiar. Então, uma boa anamnese, às vezes, vai impedir o seu uso desse remédio porque te coloca em risco. É uma droga que pode ter um risco mais elevado de efeitos colaterais do ponto de vista gastrointestinal, piorar doenças de base. Então, um paciente que já sofre de refluxo, gastrite, dispepsia, ele vai ter piora desses sintomas ao longo do uso. Então, ele estar acompanhado, a gente também oferece o auxílio de como lidar com essas sintomatologias e efeitos colaterais, né? E uma outra coisa importante é que o uso é escalonado. Então, a gente vai sempre fazer o uso e chegar na dose correta para esse paciente acompanhando. Então, se ele às vezes começa de maneira inadvertida, com uma dose mais alta do que a dose recomendada, ele vai ter mais efeitos colaterais. E às vezes pode ser grave. Então, é preocupante esse uso inadvertido e esporádico que as pessoas têm feito. E qual que é o mecanismo? Como que essa medicação atua? Eles mimetizam a ação do GLP-1. Então, o que é o GLP-1? É um hormônio produzido nas nossas células do trato gastrointestinal que vai manter a vida da insulina ativa por mais tempo. Então, se eu tenho insulina ativa por mais tempo, eu tenho menos glicose circulando no meu sangue. Com isso, o efeito base desse remédio é reduzir a glicemia e melhorar os parâmetros que um paciente portador de diabetes precisa, que é a redução da hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 3 meses. O fato dele ele tem alguns outros efeitos no trato gastrointestinal que vão propiciar a perda de peso. Então, ele reduz o trânsito gastrointestinal. Dessa maneira, eu me sinto mais saciada, mais cheia. Então, se antes eu dava conta de comer esse sanduíche inteiro, eu vou comer talvez ali metade e vou falar, tô saciado, tô bem. E com isso, ele vai propiciar a perda de peso. E faz diferença Ozempic, Mounjaro? Sim, o Ozempic ou o Wegovy, os dois são a mesma molécula que é a semaglutida, é um análogo apenas do GLP-1. O Mounjaro, ele é um análogo do GLP-1 e do GIP. Então, ele também tem ação neste outro hormônio, não nesse outro hormônio, ele mimetiza também a ação deste outro hormônio, que é o GIP. Então, sim, ele é mais potente. Ele mostra resultados quando comparado os dois, ele mostra uma potência maior.
Alguns trabalhos equivalem até à cirurgia bariátrica, Sim. né? Uma perda acima de 20%. Sim. E a grande dificuldade que hoje a gente encontra no nosso consultório é convencer o paciente a fazer esse acompanhamento com o endocrinologista. Normalmente, quando eu encontro, né, o perfil certo de paciente, indico a medicação, eu sempre faço uma cartinha para o endócrino, olha, pretendo iniciar análogo GLP-1, poderia, por gentileza, avaliar a possibilidade. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, descartar história prévia de câncer medular de tireoide, não é qualquer paciente que é elegível à medicação, né? E como a Camila falou, Felipe, sintomas do trato gastrointestinal são muito comuns. O que a gente deveria observar mais na prática nos pacientes que iniciam essa medicação? Eu acho que o primeiro ponto é orientar sobre esses efeitos colaterais. Eu acho que o efeito colateral que a Camila citou aqui, que talvez a gente conviva com maior frequência no nosso consultório, é a do empachamento, do sintoma ali de má digestão. Ah, Felipe, eu comi um pão de queijo, parece que eu comi muito mais do que um pão de queijo. Eu fico saciado muito rapidamente, eu fico cheia muito tempo. Me ajuda com isso. E aí eu explico muito para o paciente. Isso é um efeito colateral da medicação que inclusive auxilia na perda de peso. E aí eu acho que o acompanhamento em conjunto, a gente consegue determinar quando esse é um efeito que eu realmente estou esperando, de um efeito que realmente limita a qualidade de vida do paciente e vai fazer com que a gente repense na estratégia terapêutica. Será que vale a pena voltar um degrau atrás em relação à dose, já que está tendo um comprometimento importante? Ou será que eu vou usar um outro medicamento para contrapor a esse efeito? Mas eu acho que perde um pouco o sentido, né, Camila? Porque um dos efeitos da medicação é justamente retardar o esvaziamento gástrico. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. E aí, esse acompanhamento multidisciplinar ajuda muito nessa tomada de decisão, né? Na grande maioria das vezes, é mais um ajuste da dieta e algumas orientações. Então, por exemplo, quando a gente vai iniciar esses medicamentos, o paciente tem que estar ciente que, do básico, ele vai comer, ele tem que estar atento na comida, ele tem que mastigar devagar. Então, a gente tem que começar aqui desde cima mesmo. Então, a mastigação tem que ser mais lenta, tem que ir com mais calma. Essa comida tem que chegar no trato gastrointestinal mais digerida. Partiu dali, eu vou também comer menores porções. A gente tem um hábito brasileiro de servir um prato grande. E é feio deixar, né? E esse paciente, ele tem que aprender que não é tão feio deixar, não. Assim, sim, ele tem que servir menores porções e que repita quantas vezes for necessário, mas ele tem que começar a entender a quantidade que vai deixar ele saciado. Uma outra situação importante. O consumo de gordura sempre vai piorar esses sintomas. Então, enquanto ele está em uso do remédio, é muito importante reduzir o consumo de gordura, porque vai aumentar a chance de ter diarreia, de empachamento e às vezes até vômito, né? Então, comer menores porções várias vezes ao dia é um outro recurso. Beber água. A desidratação acaba sendo um gatilho para piorar a náusea, às vezes a sensação de náusea e de mal-estar. E o remédio inibe um pouco a sede também. Então, o paciente tem que estar ciente disso. Deixa eu ver mais. Nós falamos muito no último podcast sobre mau hálito, que um dos principais efeitos é a litose, mau hálito, justamente por conta da boca seca. Sim. E os pacientes ficam muito tempo em jejum prolongado. Então, é super importante orientar isso, né? E o que é errado, porque o ideal é que ele coma a cada 3 horas. Porque se ele fizer jejum de maneira, assim, um tempo maior, prolongado, ele vai propiciar mais, vai ter mais chance de ter náusea, de ter mais mal-estar e de ter mais empachamento. Se ele aproveita a inanição, que é um efeito colateral do remédio, porque não é esperado inanição, mas pode vir como um efeito colateral, e ele acaba ficando ali 12 horas sem comer, na hora que ele comer esse pão de queijo, ele vai passar mal. Sim. Ele vai se sentir mais empachado, e é o que sempre ele vai acontece. ter náusea, Ficam 12, 14 horas sem se alimentar. Isso é um erro. A gente tem que pensar que esses remédios são uma estratégia em seguir a dieta. É um facilitador do processo de emagrecimento. Então, se eu abusar da inanição para emagrecer, você vai emagrecer? Vai. Mas você não vai emagrecer com qualidade. O objetivo é emagrecer com qualidade. Emagrecer sem uma perda de massa muscular importante. O objetivo é perder gordura, massa gorda. Então, para isso, ele precisa comer.
Ele tem que comer, mas ele tem que comer bem, comer de maneira espaçada, comer várias vezes ao dia, alimentos saudáveis. Deixar de comer é um dos principais erros. Fazer acompanhamento com o nutricionista, Sim, manter a atividade sim. física, né? A gente não pode atribuir tudo à medicação, né? Não. Do ponto de vista do trato gastrointestinal, Felipe, você tem observado nos seus pacientes diarreia, constipação? O que mais que eles relatam além dessa sensação de empachamento? Eu acho que a alteração do hábito intestinal é outro sintoma, outra queixa muito frequente no nosso consultório, né, Camila? A diarreia, ela vem aí nesses episódios, principalmente quando o paciente, às vezes, pesa um pouco na mão na ingesta, não tem um controle adequado ali da questão alimentar ainda, mas acho que a gente tem que tentar entender também que a alteração do trânsito intestinal, ela vai ocorrer nesses pacientes, principalmente ali no ajuste da medicação. Então, isso é comum, a gente tem que acompanhar e saber quando passou realmente do ponto que já criou-se um novo problema para o paciente. E aí a gente vê tanto a diarreia quanto a constipação. A diarreia a gente consegue, de certa forma, auxiliar, medidas dietéticas, orientações sobre ingerir mais vezes, igual a Camila orientou aqui, menores porções, diminuir o consumo de gordura, às vezes, em algumas ocasiões específicas, lançar mão de antidiarreico, sobretudo ali naqueles períodos de ajuste de dose. Por outro lado, a constipação também, a gente consegue atuar, aumentando o consumo de fibras, aumentando o consumo de... por exemplo, do psyllium, que é um formador de bolo fecal, que também é uma fibra que tende a auxiliar muito nesse processo, e em alguns casos a gente pode até optar pela introdução de alguns laxativos osmóticos, como a gente tem o PEG, tem a lactulose, para auxiliar nesse processo aí da adaptação do trato gastrointestinal do paciente à medicação. Na minha prática, eu vejo mais constipação do que diarreia, mas recentemente tive um caso de diarreia por excesso de sal biliar, que pode ser desencadeado porque os Ozempics, Mounjaro, né, os análogos de GLP-1, fazem com que tenha um excesso, né, ali dificulta a absorção de sal biliar e aí o paciente tem o que a gente chama de diarreia colerética, né? Às vezes a gente tem que até lançar a mão de sequestrantes de ácido biliar para poder ajudar nos sintomas. Mas é super importante, então, o acompanhamento, porque várias situações podem ocorrer, né? Com certeza. E, Camila, comecei a medicação. Eu preciso usar para o resto da vida ou eu posso parar? Porque muitos pacientes, e é devido também não só aos eventos adversos, mas ao custo. Eu vou usar, mas vou usar só por 6 meses. Isso existe? Eu tenho que usar para o resto da vida? Olha, então, de novo, partindo do princípio que a obesidade é uma doença crônica, não estaria errado pensar que o uso desses remédios pode sim ir para o resto da vida, né? Mas a gente sabe que a gente que é uma medicação de alto custo, no nosso cenário brasileiro, que ficaria muito complexo manter esse medicamento para o resto da vida. Então, hoje, o que a gente faz na nossa prática é como se fosse férias da droga, férias do remédio. A gente determina com o paciente um peso. Então, na hora que a gente chega num peso, que é um peso onde eu tive melhora dos parâmetros metabólicos, eu já consegui, às vezes, até entrar em remissão do diabetes, consegui remitir a minha doença hepática. Estou tranquilo naquele momento, a gente começa a fazer o desmame desse paciente da droga. A gente vai chegar na menor dose tolerada possível ali, suspendo a medicação e eu posso combinar com esse paciente o que a gente chama de um peso SOS, um peso que ele tem que pedir ajuda de novo. Então, por exemplo, digamos que ele está com 90 quilos, eu posso combinar com ele que se ele notar que ele chegou aos 95, ele tem que ficar atento de novo comigo, porque a gente talvez vai ter que voltar de novo à medicação. Essas férias do medicamento funcionam muito na nossa prática no consultório, mas não estaria errado a prescrição para o resto da vida. E pensando no fígado, o reganho de peso, o efeito sanfona, acaba sendo até mais prejudicial. E, Felipe, o que você espera quando o paciente começa o tratamento da doença hepática gordurosa, da gordura no fígado? Qual que é a sua meta? Você espera que essa gordura desapareça? Quando que você fica satisfeito ali? Camila, então, na verdade, eu preciso desaparecer o processo inicial ali, que é o processo da esteatohepatite, que é quando a gordura está presente e ela provoca a inflamação dos hepatócitos, que são as células do fígado. Então, é isso que é o meu alvo, desaparecer esse processo inflamatório, que é o que vai desencadear a nossa cascata final e tão temida, que é a fibrose, que é a substituição do tecido hepático, das células hepáticas, por um tecido que não é o fígado, por exemplo, um tecido fibroso, que é o colágeno. Então, o meu objetivo é
reduzir a fibrose desse paciente e reduzir o processo inflamatório. Se eu tiver apenas esteatose sem uma repercussão clínica, laboratorial, imaginológica relevante, desde que haja redução do processo inflamatório e redução da fibrose, por exemplo, a gente consegue estadiar a fibrose de F0 a F4. Se eu pego um paciente no estágio inicial, F3, a gente começa o tratamento e eu consigo reduzir esse processo de fibrose, isso sim já é uma boa resposta hepática, lembrando que não necessariamente o paciente deverá descontinuar a medicação, até porque, como a Camila pontuou, ela não vai agir somente no fígado, ela está envolvida em inúmeros mecanismos que, na verdade, agregam inclusive mais morbidade, mais consequências negativas na vida do paciente do que propriamente o fígado. Então, a gente tem que entender que é um processo sistêmico que a gente tem que conversar muito sobre quando suspender a medicação e não pensar apenas no fígado. E pensando do ponto de vista cirúrgico, ainda há espaço com essas medicações para indicar cirurgia bariátrica? Sim, ainda há espaço. Então, assim, a gente, primeiro, do ponto de vista socioeconômico brasileiro, a cirurgia bariátrica ainda é um tratamento muito importante para a obesidade, e eu acho que ela não pode ser desmerecida nesse aspecto. E segundo, que nos pacientes, nos grandes obesos, às vezes esses remédios eles nos ajudam a ser uma ponte para a cirurgia, para eu ter uma cirurgia com uma situação clínica mais tranquila, com menos intercorrência, mas ainda há espaço para a cirurgia. E Felipe, existe associação de gordura com câncer no fígado? O paciente deve se preocupar com isso ou apenas com inflamação, fibrose? Existe essa relação? Existe, Camila. A gente sabe que o próprio estágio final ali da fibrose, que é a cirrose, é um fator de risco independente para o desenvolvimento de câncer do fígado, que é o CHC. Então, existe sim essa relação e os estudos atuais mostram que o paciente não precisa cirrotizar para que ele tenha um fator de risco para desenvolver o câncer de fígado. Até 30% dos pacientes vão ter a gordura no fígado e tem o câncer como origem dessa gordura do fígado, como sendo o fator de risco, melhor dizendo, dessa gordura do fígado. Obviamente que não é qualquer gordura no fígado, geralmente é a gordura no fígado que chegou a inflamar esse fígado, ou seja, que chegou a fazer o processo de esteatohepatite que a gente denomina, e até mesmo já começou a fibrosar, mas não chegou naquele estágio final ali da cirrotização. Então, o câncer de fígado, sim, tem uma correlação muito grande com a gordura, seja ela no processo de cirrotização ou independente se o paciente tiver cirrose ou não. Qual mensagem você gostaria de deixar para os pacientes? Eu acho que a mensagem mais importante é, gostaria que eles entendessem que eles são portadores de uma doença, que é a obesidade. E a partir disso eles precisam de ajuda médica para conduzir todo esse processo. E dentro dessa doença, a obesidade, ela, na grande maioria das vezes, ela vem junto com a esteatose hepática. Então, esse tratamento conjunto vai ser muito importante para ele. Então, procurar um endocrinologista, procurar um nutricionista, modificar o estilo de vida, é só o começo de um bem-estar e de uma vida mais longa e saudável. Excelente. E você, Felipe? Eu acho que vai muito de encontro com o que a Camila trouxe aqui pra gente. Eu acho que a doença hepática é uma doença silenciosa. Ela não traz sintomas. Grande parte das vezes não traz alterações clínicas laboratoriais relevantes, clínicas relevantes. E os exames de imagem, grande parte das vezes, tem alterações sutis. Então, não espere ter alterações mais graves para procurar o atendimento. Teve o diagnóstico ali, seja através de um exame de rastreamento ou por outra indicação da esteatose, procure o especialista, seja endocrinologista, seja o gastroenterologista. O ideal é procurar os dois, para que os dois possam entrar em conjunto e traçar ali a melhor terapêutica para esse paciente. Eu acho que a grande mensagem é essa: não espere Perfeito. alterar exames para procurar o médico. Procure a partir do diagnóstico ou até mesmo se você tiver fator de risco. Diabetes do tipo 2, obesidade com outras doenças metabólicas, e aí a gente leva em consideração alteração dos níveis de colesterol, hipertensão. Então, eu acho que esse é o momento de procurar o especialista.
Ótimo, aprendemos muito. O quanto é importante essa conversa multidisciplinar, a importância da visão do endocrinologista sobre os nossos pacientes. Acho que a Camila tem que fazer agora uma aula pra gente, né, Felipe? Com certeza. Da parte médica, pra gente aprender tudo de tratamento de obesidade. Então, cumprimos a missão de discutir a doença hepática gordurosa. Gordura no fígado evidenciada é gordura tratada, acompanhada com um especialista, gastro, endócrino, nutricionista, e é por isso a importância desse podcast. Terminamos aqui e aguardem o próximo. Muito obrigada. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.